Olá, galerinha! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Sergipe Pode Mais. Hoje nós vamos falar sobre um cara icônico, cujo nome é Seixas Dória. Hoje a gente vai entender quem foi de fato Seixas Dória e o quão importante ele foi para a nossa democracia e por que o nome da nossa escola é dado em homenagem a ele. Olá, meu nome é Clara, eu sou uma das bolsistas e hoje a gente vai falar sobre o Seixas Dória e a importância dele na democracia do nosso país e na democratização depois da ditadura militar. O que eu posso falar sobre ele é que ele foi um professor e advogado, mas atuou majoritariamente na política e nasceu aqui em Sergipe, em Propriá, teve várias oportunidades, estudou bastante, foi advogado, professor, e ele atuou na área de deputado estadual por 8 anos. E depois ele foi e se tornou deputado federal. Foi? Sim. Deputado federal até se eleger governador de Sergipe em 63. O nome de fato da nossa escola se dá em si a uma homenagem feita pelo nosso ex-governador Jackson Barreto. Não em si em algo educacional, em algo mais democrático. No entanto, que quando ele faz o seu discurso de abertura, ele diz que a nossa escola foi uma homenagem para as pessoas do Conjunto Jardim verem uma figura importante na nossa história, dando ênfase no pós-ditadura. No entanto, que ele lutou para que pessoas causadas por esse processo sejam, como é que se diz, beneficiadas. Foi algo assim que ele fez. Acho que ele também quis mostrar que a democracia está em aberto. A gente pode pautar sempre a democracia de acordo com a simbologia dessa escola. Sim. Ele foi importante para a democracia e a escola está sendo homenageada por ele ter sido como eu posso falar, alguém que um ativista, né? Um ativista contra a ditadura militar. Exatamente. Então, a nossa escola em si é um símbolo, né, contra a ditadura. Então, a escola Seixas Dória, mais uma vez, aí é uma curiosidade importante, né? Um símbolo, assim, nacional, vamos dizer, né? Porque a ditadura foi um período muito conturbado na nossa história, censura, enfim. Bom, falando um pouco mais da carreira dele como deputado, eu queria saber de vocês duas, tipo, o que ele fez, fora a educação, assim, porque aparentemente como é que eu posso dizer, o fato dele não foi agir pró-educação, ele foi algo mais democrático, o que ele fez de importante? Na época da ditadura, ele se elegeu em 63, em 64, no dia 31, dia 30 de abril. 1º de abril. Março. Não, foi 1º de abril. Ele foi preso. Ele foi deposto do cargo dele de governador e foi preso por 4 meses, o que ocasionou que ele ficou fora da política por mais de 10 anos. Ele teve essa sentença durante a ditadura militar que ele ficaria 10 anos sem atuar na democracia do Brasil. Ele não poderia mais se eleger a nenhum cargo. Depois de um tempo, até mais depois da sentença dele ter acabado, ele ficou fora da política, vivendo só de literatura, de escrever, acho que até lecionando como professor. Sim. Mas ele voltou, sim, a se eleger depois de ter sido deposto. E ele foi secretário de transporte, ele foi suplente do deputado Carlos Teixeira. Entregou também o Bolsa Nova da UDN, também ele participou com o futuro presidente, né, José Sarney, nessa época que ele saiu como deputado federal, ele se entregou, né, integrou-se a isso e logo após foi preso. Sim, e depois de tudo que ele passou durante essa deposição dele do cargo, ele lutou pela lei da anistia, porque ele queria limpar a ficha dele para ele voltar para o cargo, para a política,
E ele lutou pela lei da anistia. Que eu acho que, eu não sei se eu posso falar isso, mas é algo polêmico, na verdade. A lei da anistia é uma coisa bastante polêmica, mas, enfim, ele lutou por isso e se juntou ao MDB quando ele voltou para a política no finalzinho da década de 70, porque ele travou uma guerra entre eles, os políticos, contra a ditadura e a ditadura. Eles tinham fortes críticas às ações militares. Então, no finalzinho da década de 70, ele lutou bastante a favor da lei da anistia e contra a ditadura militar. E assim, independente se for da ditadura ou não, vocês acham que figuras como essas são importantes no nosso cotidiano? Com certeza. Assim, na minha opinião, por ele ter lutado contra esse período ditatorial, que foi um período de repressão contra as classes, do militarismo, né, enfim, eu acho que deveria acontecer mais isso, símbolos nacionais no nosso país, para que a gente, as futuras gerações, né, nunca se esqueçam do que aconteceu. Tem até uma frase, né, que não se deixa a história se repetir se você não falar dela. Então, para a gente não deixar a história se repetir, a gente precisa falar dela. É realmente muito importante a gente ter essas figuras democráticas que lutaram pela nossa democracia, porque mostra a pessoas que estão querendo entrar nessa área de política, ou que envolva público, pessoas, população, porque é um modo de conscientizar, é um modo de mostrar a história, saber o que o seu país, o seu povo passou, para você não deixar isso acontecer de novo. Sim. Ou você não deixar, ou você lutar para que as outras pessoas não deixem, conscientizar. Se ser conscientizado para conscientizar. Eu acho bastante importante por isso. Bom, além disso, eu tinha visto no site, que eu fui pesquisar sobre Seixas Dória também, que, tipo assim, ele tinha passado por vários empregos e antes de ele se formar, ele tinha feito a escola pública em Sergipe mesmo, só que na hora de se formar ele saiu daqui pro Rio de Janeiro. Assim, como vocês veem, tipo, é porque ele era daqui, mas de fato ele se formou fora. Vocês veem como algo positivo ou negativo? Isso aí. Porque você tem um prefeito que tá aqui, que sai e se forma fora, ganha outras influências, e é aquele negócio de obter conhecimento. Vocês acham que ele adquiriu essa luta pela democracia lá no Rio, quando ele se formou, ou antes disso ele já vinha apresentando algum projeto que envolvesse a luta pela democracia? Eu acho que o fato dele ter começado a estudar aqui e ter ido para o Rio de Janeiro, e parece que ele também se formou na Bahia, não foi? Ele foi para a Bahia também estudar lá. Tem o seu ponto negativo, que eu não posso estar pensando agora, não me veio à mente, na verdade, mas o positivo é que ele pode estar levando questões da gente para lugares maiores. A gente sabe, a gente vê que a política da gente não é tão forte quanto a de outros estados, principalmente do Sudeste, do Sul. A nossa política não é tão forte, não é tão visada. Então ele pode ter levado vários dos nossos pontos daqui de Sergipe para outros lugares, para Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, porque ele participou de muitas ações em outros estados e ele tem estudado, também pode ter adquirido conhecimento de lá para trazer para cá. Tanto que ele não atuou como deputado ou como governador em outro estado. Ele atuou aqui. Ele estudou lá, ele se formou lá, ele se graduou lá, mas ele apoiou o nosso povo. Então, acho que ele ter pegado um pouco da política de lá, um pouco da política de outros estados e trazer para cá, a influência deles para cá, eu acho que ajudou bastante também. Sim. Também a gente está falando, né, do Rio de Janeiro. Foi a primeira faculdade do Brasil. A primeira faculdade do Brasil. E quando ele vai estudar lá, também eu acho que acrescenta
diversos valores que ele não iria obter aqui pelo fato da questão do desenvolvimento mesmo, como Clara falou, por lá ser o Sudeste, a gente está falando aqui do Nordeste, do menor estado do Brasil, enfim, diversas questões que envolvem em si o conhecimento que ele trouxe de lá para cá. Hoje em dia, vocês acham que existe algum político assim, no nível de Seixas Dória que possa representar nossa política? Eu não acho que qualquer político vá se igualar a nenhum outro. Cada um tem a sua mentalidade, cada um tem o que defende. Mesmo que a teoria seja igual, a prática vai ser diferente. E acho que eu espero, na verdade, eu tenho isso para mim, que eu espero que não aconteça outras ações militares como houve em 64, então acho que ninguém vai se igualar ao que ele fez. Que ele lutou pela lei da anistia, ele lutou contra a ditadura militar, ele foi punido por não apoiar tudo que aconteceu. Ele foi preso, foi deposto do cargo, não pôde atuar 10 anos. Então, não vai ter como se igualar. Nenhuma luta é igual. Principalmente de nenhum político com a dele. E hoje em dia é difícil, né? Você querer achar um político que vai querer lutar pelo bem da sociedade. É mais por questões de interesses, que tudo envolve a corrupção, enfim. Hoje em dia, no Brasil, é raro você encontrar assim uma pessoa, não, esse político aqui, ele luta ativamente pelas causas sociais. Tem, né, os façantes, não, eu sou do povo, mas eu acho que é bem difícil encontrar assim, hoje em dia, algo que se iguale. E se houver, se corrompe. Com o tempo vai se corrompendo, vou fazer tal coisa, e promete, e nada. Então, espero que vocês entendido quem foi Seixas Dória e o quão importante ele foi. É de fato interessante a gente ter uma visão diferenciada do pessoal que geriu e gere nosso estado, quem traz melhoria, quem não traz. Mesmo não gostando de política, é interessante ter como base uma política. É igual Platão diz. Aquele que diz que não gosta de política vai tender a ser governado pelos más políticos, porque ele justamente não se interessa sobre. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e aguardem o próximo episódio.